Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Começo falando sobre Lionel Messi no Manchester City. Será que o ET vai para a Inglaterra? O City não vai poupar esforços e investimento para ter Lionel Messi. Segundo o jornal Sport, a equipe inglesa está disposta a pagar até 750 milhões de euros, cerca de 4,95 bilhões de reais na cotação atual, por um contrato de 5 anos com o argentino. Mas tal valor só seria possível se a transferência do Barcelona para a equipe saísse de graça. Essa é uma das informações destacadas em mais um dia em que o litígio entre Messi e Barcelona domina as capas dos principais jornais esportivos da Espanha. Os diários também se dividiram entre as duas principais novidades do domingo em relação à novela: a ausência do argentino na reapresentação do time catalão e o comunicado da La Liga, no qual reitera a existência da multa rescisória de 700 milhões de euros no contrato do jogador com o Barcelona. O Sport então destacando que o City pode pagar quase 1 bilhão de reais por ano a Lionel Messi se ele sair de graça do Barcelona. Mesmo contra a parede, à beira da eliminação e com problemas defensivos na série, o Denver Nuggets não desanimou e conseguiu forçar o jogo 7 contra o Utah Jazz. E nessa empreitada, o time contou mais uma vez com o inspiradíssimo Jamal Murray, que saiu de quadra com 50 pontos e vai se firmando como líder e principal estrela da equipe. Os times voltam a se enfrentar amanhã, terça-feira, em horário a ser divulgado. Murray teve mais uma atuação decisiva e foi protagonista na vitória do time do Colorado por 119-107, nesse que foi o jogo 6 da série. Frio, eficiente e absolutamente confiante, Murray foi impecável em momentos decisivos da partida. Além dos 50 pontos, com 70% de aproveitamento nos arremessos, ele teve 5 rebotes e 6 assistências. Este é Jamal Murray. Bom, vamos falar sobre final de semana de futebol no Brasil. Já eu falo pra você também de todos os resultados dos estaduais que chegaram à final no Rio Grande do Sul e também em Minas Gerais e também do Brasileirão. O fim de semana no futebol brasileiro teve de tudo dentro de campo. Teve golaços, comemorações marcantes, camisa com número estranho e também confusão em clássico. Mas poucos assuntos repercutiram tanto quanto as intervenções polêmicas do VAR. E é a partir do árbitro de vídeo que a gente começa esse resumão do final de semana. A derrota do Botafogo pro Internacional no sábado veio repleta de polêmica por causa das intervenções do VAR, o famoso árbitro de vídeo. Com 2 gols anulados, os alvinegros ficaram revoltados. No final do jogo, o goleiro Gatito chutou a cabine onde fica o monitor para o homem do apito rever os lances. Um dia depois do confronto, é verdade, o atleta veio às redes sociais para pedir desculpas e dizer que estava com a cabeça quente. Antes da ira e do arrependimento do camisa 1 do Botafogo, quem se viu frustrado também foi o atacante Matheus Babi. O atleta balançou as redes e fez aquela dancinha para comemorar, mas não adiantou de nada, porque esse foi justamente um dos lances que o VAR anulou. VAR que também foi cornetado em Santos. O Santos também teve 2 gols anulados no final de semana e perdeu para o Flamengo por 1-0 ontem. Mais uma vez, com a atuação decisiva do árbitro de vídeo. A corneta para as intervenções do VAR dessa vez ficou pela demora para definir as jogadas. Foram quase 10 minutos de jogo paralisado. No intervalo da partida, por sinal, 2 dirigentes do Peixe chegaram a entrar no gramado da Vila Belmiro para criticar o árbitro Wilton Pereira Sampaio. Ainda na Vila Belmiro, também teve espaço para homenagem. Ao aplicar a lei do ex, o atacante Gabriel Barbosa comemorou o gol da vitória e lembrou do ator Chadwick Boseman, falecido na última sexta-feira, vítima de câncer. Gabigol fez o gesto que ficou eternizado no personagem interpretado pelo astro do cinema no filme Pantera Negra. A produção também popularizou a expressão Wakanda Forever, que se refere ao reino superdesenvolvido de Wakanda, habitado por negros e que virou sinônimo de uma luta antirracista. Já no clássico carioca da rodada, Odair Hellmann apostou e vai ter que pagar. O triunfo do Fluminense sobre o Vasco foi marcado por um golaço do volante Dodi. A pontaria do jogador, por sinal, rendeu mais do que os 3 pontos na tabela de classificação.
Após a partida, o técnico Odair Hellmann revelou que irá pagar com gosto R$1.000 pro atleta pelo chute certeiro. Abre aspas, nunca perdi R$1.000 com tanto prazer, fecha aspas, disse o treinador. Ainda no jogo do Fluminense, quem voltou a brilhar foi o atacante Fred. O camisa 9 marcou o segundo gol do tricolor das Laranjeiras, chegando a 148 tentos no Brasileirão. Só pelo Flu, são 92 gols marcados. Fred volta a marcar com a camisa do Fluminense. É o primeiro gol depois da volta do ídolo às Laranjeiras. Vamos trazer para você então os resultados desse final de semana pelo Brasil. O Campeonato Mineiro terminou e o Atlético venceu. 1-0 para cima do Tombense e no agregado 3-1 o Galo Mineiro de Jorge Sampaoli, campeão do Campeonato Estadual em 2020. O Grêmio também é campeão, mas não podia ser sem um susto. Venceu a primeira partida e ontem perdeu por 2-1 para o Caxias dentro de casa. Apesar do susto no placar agregado, o Grêmio venceu por 3-2 e também é campeão gaúcho de 2020. Falando de Brasileirão, no sábado, o Botafogo perdeu em casa para o Internacional 2-0. Bahia e Palmeiras ficaram no 1-1. O Fluminense venceu no clássico Vasco da Gama por 2-1 e terminou com a invencibilidade de Ramon Menezes no comando do Cruz Maltino. O Fortaleza venceu com tranquilidade o Bragantino pelo placar de 3-0. Na Série B, o Cruzeiro perdeu também no sábado pro América Mineiro, 2-1 e 14º colocado na competição. Já no domingo foi a vez do Clássico Paulista e o São Paulo levou a melhor, 2-1 pro time de Diniz. O Santos perdeu em casa para o Flamengo 1-0. O Coritiba venceu o Sport Recife também por 1-0. E o Atlético Goianiense perdeu em casa por 2-0 para o Ceará. Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Internacional lidera com 15 pontos. São Paulo tem 13. Vasco e Fluminense tem 10 pontos. O Atlético Mineiro tem 9, assim como o Palmeiras. Fortaleza, Bahia e Flamengo têm 8 pontos. O Santos tem 7, assim como o Ceará e Grêmio. Com 6 pontos, encontram-se Atlético Paranaense, Coritiba e Botafogo. O Corinthians tem 5, assim como o Bragantino, que já está na zona de rebaixamento. Goiás, Sport Recife e Atlético Goianiense têm 4 pontos cada um e completam a tabela do Brasileirão. Começo falando sobre o técnico friburguense Felipe Conceição, que acabou demitido do Bragantino depois de uma série de jogos com resultados ruins. O Bragantino demitiu o técnico na manhã de ontem, segunda-feira, dia 31. Após um bom desempenho no Campeonato Paulista, o Massa Bruta não conseguiu repetir o desempenho no início do Brasileirão. A atuação do Bragantino no duelo contra o Fortaleza no final de semana foi muito criticada. Para o jogo, Conceição sacou os atletas mais experientes do grupo e colocou os jogadores jovens. O resultado foi um time que pouco criou e foi goleado por 3-0 na pior atuação da equipe no ano. O clima nos bastidores também não era dos melhores para o treinador, já que alguns atletas manifestavam descontentamento com o banco de reservas. O friburguense Felipe Conceição não é mais técnico do Bragantino, foi demitido ontem, segunda-feira. Falando sobre Fórmula 1, depois de conquistar sua 89ª vitória na Fórmula 1, Lewis Hamilton revelou que tem enfrentado um desafio à parte nessa temporada: as notícias. O piloto da Mercedes disse ter passado por momentos difíceis depois de receber a notícia da morte de Chadwick Boseman. Tanto na conquista da pole position quanto na vitória da corrida em Spa-Francorchamps, Hamilton homenageou o ator com um gesto estrelado no filme Pantera Negra e falou sobre o legado deixado pelo super-herói negro. Abre aspas. Eu fiquei muito orgulhoso de ver Chadwick representando o Pantera Negra, porque quando criança sonhava com super-heróis. Finalmente poder ver um super-herói de uma cor semelhante à minha foi um momento marcante, fecha aspas, contou o britânico Lewis Hamilton depois de conquistar mais um GP de Fórmula 1 e homenagear Chadwick com o gesto Wakanda Forever. Vamos fazer um giro pelos 4 grandes do Rio de Janeiro? Começo hoje pelo Fluminense, que anunciou ontem, segunda-feira, Danilo Barcelos, ex-Botafogo e Vasco, até o final de 2022. O jogador rescindiu de forma amigável com o Botafogo, onde estava desde janeiro desse ano. Danilo chega ao Fluminense para disputar vaga com Egídio e Ourinho, que não tem a aprovação de parte da torcida tricolor. O lateral chegou ao alvinegro após pedido do então técnico Alberto Valentim, com quem já tinha trabalhado no Vasco, mas não se firmou. Revezou com Guilherme Santos até a chegada de Vitor Luiz, que virou titular absoluto na posição. O Fluminense anuncia então o lateral de 29 anos de idade, Danilo Barcelos, para disputar com Egídio e Ourinho a posição na lateral esquerda do tricolor carioca de Odair Hellmann.
Falando sobre o Flamengo, a semana começou com alívio para o rubro-negro. Gabriel se reapresentou sem mancar ou apresentar dores no tornozelo direito e está bem para enfrentar o Bahia amanhã em Pituaçu, pela 7ª rodada do Brasileirão. Já Diego Alves e Bruno Henrique tiveram lesões identificadas em exames e iniciaram um tratamento. Diego Alves deu lugar a César por conta de um problema no ombro esquerdo durante a partida contra o Santos. Já iniciou o tratamento intensivo, mas a tendência é de que seja preservado na partida contra o Bahia. Já Bruno Henrique, suspenso pelo 3º cartão amarelo, já não estaria à disposição de Domenech Torrent em Pituaçu. Substituído por Everton no segundo tempo do jogo, o atacante queixou-se de dores no joelho direito e os exames apontaram um edema ósseo. Problemas no Flamengo, mas o alívio também de saber que Gabriel, o Gabigol, se reapresentou normalmente, sem dores e está à disposição de Domenech Torrent para a partida do meio de semana. Falando do Vasco da Gama, um problema a menos na justiça. O zagueiro Anderson Martins retirou a ação judicial na qual cobrava verbas rescisórias não pagas pelo Cruz-Maltino. A decisão, porém, está longe de isentar o clube de São Januário de quitar uma dívida com o jogador, que deixou a equipe no começo de 2018. A decisão dele ocorreu por um motivo simples. Obteve sentença favorável na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, na qual processou o Vasco pelo mesmo motivo. Na sentença datada de 29 de maio, o órgão que arbitra conflitos entre agentes do futebol brasileiro determinou o pagamento de R$ 906 mil. Passados 3 meses, o Vasco ainda não quitou o que deve. Porém, há um acordo em vias de ser celebrado entre as partes para tal. Em todo esse contexto, embora haja especulações, não há indicação de retorno dele à colina. Por ora, essa possibilidade está descartada. Me despeço falando sobre o Botafogo. O ato de derrubar com o pé a cabine do árbitro de vídeo após a derrota por 2-1 para o Internacional no último sábado pode sair caro e render uma suspensão de 1 a 6 jogos ao goleiro Gatito Fernandes. É o que afirma o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Botelho Piacente. Segundo o procurador, o goleiro do Botafogo será denunciado nos próximos dias no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em punição do infrator que assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Ainda de acordo com ele, há a possibilidade de pena maior caso a Procuradoria entenda que o goleiro alvinegro infringiu outros artigos, mas a princípio então o Gatito Fernandes vai ser denunciado podendo chegar a pena de 6 jogos de suspensão depois de perder a cabeça e chutar ali o local onde fica a tela para que o árbitro possa rever os lances no VAR. Começo falando sobre futebol francês. O Paris Saint-Germain revelou nesta quarta que 3 jogadores do elenco testaram positivo para coronavírus. O anúncio vem um dia antes da reapresentação do clube para a nova temporada 2020-2021. O clube não divulgou os nomes dos infectados, mas segundo o jornal L'Équipe, Neymar seria um deles, assim como os argentinos Di Maria e Paredes. A assessoria de imprensa do craque brasileiro não deu a confirmação. Abre aspas, 3 jogadores do Paris Saint-Germain deram positivo no teste SARS-CoV-2 e estão sujeitos ao protocolo de saúde apropriado. Todos os jogadores e funcionários continuarão a realizar testes nos próximos dias, fecha aspas, diz o comunicado do clube de Paris. Neymar seria um dos 3 jogadores infectados então, juntamente com Paredes e Di Maria, segundo o jornal francês L'Équipe. Ainda na Europa, mas para falar sobre a novela Lionel Messi que não tem fim. E ela pode ganhar novos rumos ainda hoje, quarta-feira. Pai e agente do craque argentino Jorge Messi desembarcou na manhã desta quarta-feira na Catalunha para se reunir com o presidente Josep Maria Bartomeu. Embora não tenha parado para dar entrevistas ao deixar o aeroporto, Jorge soltou algumas declarações aos jornalistas que o interpelaram. Primeiramente, disse que não tinha conversado com o Manchester City, principal interessado em Messi, e nem com Pep Guardiola. Depois, soltou uma declaração que causa frio na espinha dos torcedores do Barça. Abre aspas, é difícil para o Léo ficar no Barcelona, fecha aspas, disse o pai do craque. Então novas definições, novos rumos para essa novela podem surgir ainda nesta quarta-feira ou então até o final da semana. A gente segue acompanhando. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro porque hoje temos 16 equipes entrando em campo pela Série A. Começo pela tabela de classificação, o Internacional é o líder, tem 15 pontos, São Paulo 13, Vasco e Fluminense 10 pontos. O Atlético Mineiro tem 9 pontos, assim como o Palmeiras. Esses times formam o G6 do Brasileirão.
Em seguida, Fortaleza, Bahia e Flamengo têm 8 pontos. Santos, Ceará e Grêmio têm 7. Atlético Paranaense, Coritiba e Botafogo têm 6 pontos cada um. Já o Corinthians está em 16º lugar, com 5 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Bragantino também tem 5. Goiás, Sport e Atlético Goianiense têm 4 pontos cada um. Jogos da 7ª rodada do Brasileirão, no Castelão, às 19 horas, Ceará e Fortaleza se enfrentam no clássico cearense da 7ª rodada. Fluminense e Atlético Goianiense jogam no Maracanã às 19h15. Aliás, esses times que marcam também o duelo da 4ª fase da Copa do Brasil, como a gente já vai falar. Goiás e Corinthians se enfrentam no estádio da Serrinha no mesmo horário. Botafogo e Coritiba jogam no Newton Santos às 8h30 da noite. Mesmo horário para Bahia e Flamengo no Pituaçu. Também às 8h30 se enfrentam Atlético Paranaense e Bragantino. Um grande jogo acontece na Arena Palmeiras às 9h30 da noite. Palmeiras e Internacional. Também às 9h30 é a vez de Santos e Vasco entrarem em campo na Vila Belmiro. Amanhã, quinta-feira, 2 partidas completam a rodada. Grêmio e Sport na Arena às 19 horas e Atlético Mineiro e São Paulo em outro grande jogo para essa rodada, às 8 da noite no Mineirão. Vamos falar sobre Copa do Brasil então, porque no sorteio de ontem, terça-feira, foram definidos os confrontos de 4ª fase. Lembrando que seguem 10 times na Copa do Brasil e após as partidas dessa fase, apenas 5 restarão na competição, para que aí sim entrem as outras equipes que se classificaram para a Libertadores e também foram campeões de alguns outros campeonatos em 2019. A competição mais democrática do país volta no dia 16 de setembro, com o Fluminense e Atlético Goianiense jogando no Maracanã. O jogo da volta acontece na quinta, dia 24, em Goiânia. Botafogo e Vasco fazem o clássico carioca já na 4ª fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo é no Newton Santos no dia 17 e o jogo da volta acontece no dia 23 em São Januário. Brusque e Ceará se enfrentam na quarta, dia 16. O primeiro jogo em Santa Catarina e o jogo de volta no Castelão. Ponte Preta e América Mineiro fazem outro jogo eliminatório, o primeiro em São Paulo e o segundo em Minas Gerais. O quinto e último duelo envolve Juventude e CRB, com o primeiro jogo no Rio Grande do Sul e o segundo no Nordeste. Lembrando que o artilheiro da Copa do Brasil é Nenê, com 6 gols, o vovô tá on. Começo falando sobre o Flamengo e a busca por se manter firme no mercado. Um mercado diferente, e o Flamengo está tendo que demonstrar jogo de cintura para se defender após 1 ano e meio de voracidade para a construção do time campeão brasileiro e da Libertadores. Desde a saída de JJ, é extensa a lista de jogadores do clube que receberam sondagens ou propostas oficiais do exterior. Rafinha não deu para evitar, mas Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho, Bruno Henrique e Gerson, o Flamengo está segurando na unha, como disse um dirigente. O problema é que os interessados são insistentes. A primeira recusa não satisfez o Al Nassr, dos Emirados Árabes Unidos, que prepara uma nova investida para tirar Everton Ribeiro do Flamengo. A estratégia do clube do Oriente Médio é seduzir o camisa 7 e convencê-lo de que retornar a Dubai é o melhor para a sua carreira nesse momento. Ribeiro já passou pelo país quando defendeu o Al Ahly e foi campeão nacional em 2016. Novas conversas entre as partes estão programadas para os próximos dias na busca por um caminho que flexibilize o meia e principalmente o Flamengo. Jogadores do Flamengo que já foram sondados por outros clubes são Everton Ribeiro, do Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos, Arrascaeta, do Al Nassr da Arábia, Vitinho, do Al Fateh, também da Arábia, Bruno Henrique, do Benfica, Gerson, também do Benfica, onde está atualmente Jorge Jesus, Hugo Souza, do Boa Vista, de Portugal, e Mateuzinho, que recebeu também sondagem do Atlético Paranaense. E o Flamengo busca se manter firme no mercado, então, aguentar a pressão para manter estes jogadores. Vamos falar de Brasileirão, porque a rodada de número 7, que começou ontem, quarta-feira, teve muitos jogos e muitos gols. Começo trazendo para você a tabela de classificação. O Inter é o líder com 16 pontos, São Paulo tem 13, o Vasco 11, o Fluminense também tem 11, assim como o Flamengo, que sobe na tabela e vai para a 5ª colocação. O Ceará tem 10 pontos e completa o G6 nesse momento. Palmeiras também com 10 pontos, Atlético Mineiro com 9, Corinthians, Fortaleza, Santos e Bahia 8 pontos. Atlético Paranaense, Coritiba, Grêmio e Botafogo tem 7. Na zona de rebaixamento, o Bragantino tem 6 pontos.
o Atlético Goianiense tem 5, Goiás e Sport tem 4 pontos cada um. O Ceará venceu no clássico com Fortaleza, 1-0 para o Vozão. O Fluminense ficou em um amargo empate com o Atlético Goianiense no Maracanã, depois de ver um jogador ser expulso aos 30 minutos do primeiro tempo. O Goiás perdeu em casa para o Corinthians, 2-1. Botafogo e Coritiba ficaram no 0-0 em mais um jogo em que o Alvinegro teve gol anulado pela arbitragem. Em um grande jogo em Pituaçu, o Flamengo levou a melhor, 5-3 para cima do Bahia, com direito a golaços. Everton Ribeiro fez uma pintura no segundo tempo. Atlético Paranaense e Bragantino ficaram no 1-1 na Arena da Baixada, assim como Palmeiras e Internacional na Arena Palmeiras. Santos e Vasco ficaram no 2-2 em um jogo também bastante disputado, em que o Vasco chegou aos seus 2 gols depois de revisões no VAR. O primeiro por impedimento, o segundo por um pênalti. Jogam nessa quinta-feira às 19 horas Grêmio e Sport na Arena e Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão. Na artilharia da competição, Thiago Galhardo tem 5 gols e é seguido por Felipe Bastos, Cano e Marinho com 4 gols cada um. O Brasileirão começa pegando fogo e os times do Rio começam muito bem. À exceção do Botafogo, que agora caiu um pouco na tabela e está em 16º lugar, Vasco, Fluminense e Flamengo estão os 3 no G6, da 3ª à 5ª colocação. Olha, um dado interessante, mas também preocupante do futebol brasileiro: em 7 rodadas do Brasileirão, 6 técnicos já foram demitidos. O último foi Roger Machado, demitido pelo Bahia após a derrota para o Flamengo por 5-3 nesta quarta-feira. O comunicado foi divulgado nas redes sociais do clube e confirmado pelo presidente Guilherme Belintani em transmissão no aplicativo oficial do Bahia. O auxiliar técnico Cláudio Prates assume o time de forma interina. O presidente ainda afirmou que nesse momento a saída do treinador era a melhor decisão para o futuro do Bahia. Contratado em abril do ano passado, Roger comandou o Bahia em 74 partidas, com aproveitamento de 50%, 30 vitórias, 22 empates e 22 derrotas. Olha, só para fazer uma comparação rápida aqui, na última Premier League, que é o campeonato inglês, 7 clubes mudaram de treinador ao longo da competição. No Brasil, no ano passado, foram 17, e nesse ano, em 7 rodadas, 6 já decidiram pela troca de treinadores, então é realmente um número muito alto. O Brasil tem essa característica, a epidemia de demissão de treinadores que não acaba nunca. Começo falando sobre NBA, porque daqui a pouquinho a gente fala muito sobre o Brasileirão, porque tivemos 2 partidas ontem, mais polêmica, e também teremos mais uma rodada nesse final de semana. Na NBA, então, de um lado estará LeBron James, do outro James Harden. Os fãs da Liga Americana de Basquete podem se animar, porque hoje às 10 da noite, o Rei e o Barba vão se encontrar pela primeira vez na semifinal da Conferência Oeste, no confronto entre Los Angeles Lakers, líder da conferência na temporada regular, e Houston Rockets, 4º lugar na primeira fase. É claro que dos dois lados há outros grandes atrativos, como Anthony Davis, pelo time angelino, que foi muito bem na série anterior contra o Portland Trail Blazers, e chegou a marcar incríveis 43 pontos na partida de número 5. Russell Westbrook, pela equipe texana, é um jogador que pode dar o que falar também. Ele está recuperado de uma lesão, voltou a 3 jogos e tem aumentado os minutos em quadra e os pontos pelo Houston a cada jogo. No primeiro jogo que fez contra o Thunder, no dia 29, saiu com 7 pontos em 24 minutos. Depois, no dia 31, foram 27 minutos de atuação e 17 pontos. No terceiro, conseguiu 20 pontos em 34 minutos na quadra. A NBA tem um jogão hoje então às 10 da noite, Lakers e Rockets. Número 1 do mundo no tênis, Novak Djokovic não acumulou só vitórias e títulos ao longo da carreira. Dinheiro e propriedades também não faltam no currículo do sérvio. Para ter ideia, só nos Estados Unidos, onde ele encontra-se nesse momento jogando o US Open 2020, o tenista tem 3 imóveis avaliados juntos em aproximadamente 97 milhões de reais. São 2 coberturas no bairro Sorro, em Nova York, e mais um apartamento no I-7 Park, em Miami. Aliás, vale lembrar que Djokovic e Serena Williams são os únicos 2 atletas que não estão confinados na bolha, criada pela organização do Grand Slam para a disputa do US Open com segurança e não proliferação do coronavírus entre atletas e todos os envolvidos na realização do torneio.
Os dois tenistas preferiram pagar $60 mil, mais de R$300 mil, por um forte aparato de segurança e monitoramento em suas casas. Segundo Djokovic, entre outros motivos, para não fazer uso de máscara o dia todo. Djokovic, então, acumula patrimônios e mais patrimônios. Só nos Estados Unidos são quase R$100 milhões em patrimônio para o número 1 do mundo no tênis masculino. Pois bem, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem, mais 2 partidas completaram o que foi a rodada de número 7 da competição. O Grêmio fez feio e perdeu em casa para o Sport, 2-1. Já o Atlético Mineiro venceu por 3-0 o São Paulo no Mineirão. Mas se engana quem pensa que o Atlético dominou por toda a partida. Aliás, até o primeiro gol do Galo, o São Paulo era melhor no jogo. Fez inclusive um gol, que foi anulado pelo VAR. E por falar em VAR, a gente sabe que o VAR tá dando o que falar nesse início de Brasileirão, né? Muitas polêmicas, muito tempo perdido para análise dos lances. E é claro que isso tem que melhorar, porque infelizmente o que é para ajudar tá ficando chato, tá demorando demais. Então, CBF, vamos corrigir isso aí para agilizar, para diminuir as polêmicas e também mostrar, sinalizar melhor o que está sendo revisado no VAR para quem assiste a partida, para quem acompanha o jogo, conseguir entender o processo ali do VAR, porque esse início de Brasileirão mostra muita instabilidade no aparato tecnológico que veio para auxiliar no futebol. Falando da tabela de classificação, o Inter é o líder com 16 pontos. São Paulo tem 13, Atlético Mineiro 12, Vasco, Fluminense e Flamengo tem 11 pontos. O trio carioca no G6. Em 7º lugar, o Ceará tem 10 pontos, assim como o Palmeiras. Corinthians, Fortaleza, Santos e Bahia tem 8 pontos. O Atlético Paranaense tem 7, assim como Sport, Coritiba e Grêmio. Na zona de rebaixamento, o Botafogo também tem 7 pontos. Bragantino tem 6, Atlético Goianiense 5 e o Goiás tem 4 pontos. A dupla goiana nas últimas posições da tabela. 8ª rodada nesse final de semana, sábado tem Flamengo e Fortaleza, às 17 horas no Maracanã. O Flamengo tenta engrenar na competição depois de começar a mostrar o futebol, inclusive com os torcedores dizendo que o campeão voltou. Corinthians e Botafogo jogam também nesse sábado às 19 horas, na Arena Corinthians. Ceará e Santos se enfrentam no Castelão às 9 da noite. Bragantino e Palmeiras jogam no domingo na Bia Bichedid, às 11 da manhã. São Paulo e Fluminense fazem o clássico tricolor no Morumbi às 16 horas. Inter e Bahia jogam no Beira-Rio no mesmo horário. Vasco e Atlético Paranaense entram em campo em São Januário às 18 horas. Atlético Goianiense e Grêmio jogam no Olímpico às 19. Às 8h30 da noite, 2 partidas completam a 8ª rodada do Brasileirão. Sport e Goiás na Ilha do Retiro e Coritiba e Atlético Mineiro no Couto Pereira. Então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!